irmãos prestarem atenção, como eu sei, a narrativa da paixão, toda a Assembleia responde com voz forte, onde tem a letra G e a letra mais escura em negrito. Assim, toda a Assembleia participa da proclamação da paixão. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus de Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se a mim que procurais, então deixais que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo.
Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusações apresentais a este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tornai vós mesmo e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei. Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós como um costume que pela Páscoa eu vos soltes um peso. Que quereis que eu vos solte? O rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olha, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai-vos mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes. Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é dado segundo a César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavilento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora! Fora! Crucificam! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram.
Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever o letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas em Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram com uma vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Convido a todos a ajoelhar-se para adorar em silêncio o mistério da morte de Jesus por nós. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não seus ossos. E a outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que lhes passaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite a encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés.
Então, tomaram um corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Minhas irmãs, meus irmãos, nós estamos celebrando hoje um dia todo especial. Hoje é o único dia do ano em que na igreja não se celebra a missa, a Eucaristia. Desde uma tradição antiquíssima. Por quê? Porque nós comemoramos o mistério da morte de Jesus. A partir de ontem nós começamos a celebrar o Tríduo Pascal. Como disse o Santo Padre Papa na missa de ontem, a missa de ontem era uma celebração de alegria e de tristeza. De alegria porque Jesus, sabendo que ia para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Por isso ele nos deixa o grande presente, a Eucaristia. Ontem foi o dia da Eucaristia. E para que a Eucaristia se faça presente, ele instituiu o sacerdote. Porque é pelas mãos do sacerdote que se faz a Eucaristia. E o terceiro presente que ele nos deu é justamente o seu testamento, a sua herança. Quando uma pessoa está para morrer, deixa o que tem de melhor para os que os amam. Por isso ele deixou o testamento, o mandamento novo. Eis que eu vos dou um mandamento: amai-vos uns aos outros. E a medida deste amor é como eu vos amei. Não é fácil tudo isso. Vocês que estão aqui em Fortaleza e moram neste bairro da Vila União e que tem missa aqui na Santa Luzia e Nazaré, em todo canto, não sabem o que significa uma comunidade sem Eucaristia. Mas, se começarem a usar um pouco a cabeça, vão pensar que o Brasil, um dos maiores países católicos do mundo, hoje faltam sacerdotes. Em cada 100 igrejas, no domingo, 70 não tem celebração da Eucaristia. Apenas 30. Então vocês têm um luxo, uma riqueza de ter missa todo dia, quase toda semana, e muitos não valorizam isso e depois irão se arrepender amargamente. Eu trabalhei na Amazônia como missionário e eu me lembro, cada vez que a gente chegava numa daquelas comunidades, era uma festa, era um pouco como a Quinta-feira Santa. As pessoas faziam uma festa danada, mas quando chegava a noite eles começavam a chorar, porque diziam: agora o padre só vem daqui a 3 anos, porque não tem sacerdotes. O padre vai uma vez na comunidade cada 3 anos. Então, quem vai nos dar a Eucaristia? Quem vai nos confessar? Quem vai batizar as nossas crianças? Quem vai encomendar os nossos doentes? E era uma verdadeira tristeza, um choro, porque eles diziam: nós ficamos órfãos, abandonados. E Jesus já dizia: eu tenho pena desta multidão, porque eles são como ovelhas sem pastor. Mas o Santo Padre, o Papa, ele dizia: a alegria destes 3 presentes, a celebração da última ceia, a primeira e a única missa que existiu no mundo, porque todas as missas não são novas missas.
elas são a continuação daquela única missa que Jesus celebrou. Fazer isto em memória de mim. Memória, isto é, está acontecendo sempre no tempo e no espaço o sacrifício de Jesus. Então, não existem muitas missas, mas a única missa de Jesus que continuamente se perpetua nos altares do mundo inteiro. Mas logo, antes de iniciar a Santa Missa, Jesus faz um gesto de provocação. Se vocês ontem prestaram atenção no Evangelho, Jesus, antes de começar a ceia, ele é mestre, era o rabi, era uma pessoa honrada, e de repente ele faz um gesto que vai escandalizar todos. Ele tira o manto, pega uma bacia, amarra uma toalha na cintura e vai fazer um gesto provocativo. Vai lavar os pés dos discípulos. Ontem vocês viram lavar pés? Algo impossível de se acreditar, porque dentro de uma família rica, somente o escravo mais ralé, o mais baixo, tinha a função de lavar o pé do seu Senhor. Por isso Jesus se humilha, se abaixa, ele se faz o pior dos escravos para nos ensinar a lavar os pés na nossa vida, porque na nossa família, nas nossas comunidades, nós precisamos nos humilhar para viver o amor. Pedro não entende e grita: nunca, eu nunca vou permitir um gesto desse, só que é uma coisa errada.